No meu aniversário de 30 anos, meus pais me deram um troféu que dizia, em filho mais inútil. Minha mãe sorriu de canto. Você sempre foi nossa maior decepção. Eu ri, cozinhei o jantar, paguei a hipoteca deles e fui embora. 3 meses depois, meu irmão implorou e mamãe e papai estão prestes a perder a casa. Por favor, ajuda. O ar da casa na Maple Drive sempre cheirava ao potorri da minha mãe, uma mistura enjoativa de canela e rosas secas, tentando eternamente mascarar algo por baixo, algo velho e sufocante. Era meu aniversário de 30 anos, e eu estava de pé na cozinha daquela mesma casa, o cheiro denso ao meu redor, regando meticulosamente a lasanha caseira. Minha mãe, Eleanor, acreditava em aparências, o gramado perfeitamente aparado, a sala impecavelmente decorada, as postagens cuidadosamente selecionadas nas redes sociais da nossa família feliz. Por anos, eu fui uma mancha silenciosa nessa fachada perfeita. Minha infância não foi feita de joelhos esfolados ou aventuras inocentes. Foi sobre ser ofuscado. Desde o momento em que meu irmão mais novo, David, nasceu, os holofotes mudaram. David era naturalmente carismático, encantador sem esforço, e um atleta estrela. Eu, por outro lado, era o quieto, observador, sempre mexendo com eletrônicos, perdido nos livros. O suspiro característico da minha mãe e o revirar de olhos se tornaram uma pontuação familiar sempre que eu falava dos meus projetos de programação ou do clube de xadrez. Meu pai, Robert, um homem de poucas palavras, reservava seus sorrisos radiantes e apertos de mão orgulhosos exclusivamente para o David. Para mim, era sempre um distante "que bom, filho", acompanhado de um tapinha displicente no ombro. Era como viver numa sombra constante, cada esforço meu, cada conquista, diminuindo diante do brilho sem esforço de David. Trabalhei em bicos durante todo o ensino médio, economizando cada centavo para pagar minha própria faculdade. David, por sua vez, teve sua mensalidade misteriosamente coberta, com as taxas caras da fraternidade sempre pagas. Estudei tecnologia da informação, escolhendo uma carreira estável e prática, não porque fosse minha grande paixão, mas porque oferecia segurança, um caminho que eu dizia a mim mesmo que eventualmente provaria meu valor, que me renderia aquele aceno de aprovação tão evasivo. Hoje vejo que parecia menos uma escolha de carreira e mais uma escolha de dever. E por anos, esse dever se traduziu em sacrifícios silenciosos e não reconhecidos. Eu era a espinha dorsal financeira da família. Quando o aquecedor quebrou naquele inverno, fui eu quem transferiu o dinheiro discretamente para o conserto. Sem perguntas. Quando o carro antigo deles precisou de uma nova transmissão, meu saldo bancário magicamente sumiu. Eu cobria as contas atrasadas, consertava vazamentos e até pagava por despesas médicas inesperadas. Meus pais raramente pediam diretamente. Eles apenas lamentavam seus problemas financeiros perto de mim, com vozes carregadas de uma impotência cuidadosamente ensaiada. E eu, movido por um senso de obrigação desesperado e mal direcionado, intervinha. Era como despejar água num poço sem fundo. Não importava quanto eu desse, as expectativas deles, a necessidade de que eu fosse menos, nunca se saciavam. Cada cheque que eu escrevia, cada conta que pagava, parecia mais um tijolo no muro que eu construía, na esperança de que um dia ele fosse autossuficiente para conquistar o reconhecimento deles, o amor deles. Mas tudo o que fazia era aprofundar o poço, me fazendo sentir ainda mais invisível. À medida que meu aniversário de 30 anos se aproximava, um sussurro estranho e persistente de esperança começou a surgir dentro de mim. 30. Um marco. Com certeza nessa idade, algo mudaria. Talvez, só talvez, eles finalmente me enxergassem, vissem de verdade o esforço, os sacrifícios. E exagerei nos presentes, comprei para meu pai um relógio caro e elegante que ele admirava, e para minha mãe uma bolsa de grife que ela vinha sugerindo há meses. Passei horas na cozinha, preparando com todo cuidado um jantar de aniversário requintado. A lasanha favorita deles, feita do zero, com aroma rico de tomates cozidos lentamente e manjericão enchendo a casa. Era um cheiro de esforço, de desejo, de um último e desesperado apelo por conexão. Os convidados começaram a chegar. Tias, tios, primos, todas as caras de sempre, os sorrisos educados, os olhos rapidamente desviando para o David, que chegou atrasado, como sempre, irradiando seu charme natural. Eu circulava entre eles, um fantasma na própria comemoração. Servindo bebidas para todos, repondo os pratos. Um servo na casa que eu ajudava a sustentar. David, é claro, assumiu o centro das atenções, encantando a todos com histórias exageradas sobre sua mais recente empreitada de sucesso, enquanto eu, o anfitrião, permanecia ao fundo, uma sombra silenciosa e ignorada. Então veio o momento após o jantar, enquanto a sobremesa era retirada. Minha mãe se levantou, batendo um garfo contra uma taça de champanhe. Atenção, todos! Sua voz, geralmente suave, agora soava com uma grandiosidade teatral. Temos um presente muito especial para o nosso querido Michael em seu aniversário de 30 anos. Um arrepio estranho, uma esperança frágil, se agitou no meu peito. Era isso, não era? O reconhecimento, a virada. Meu pai,
com um sorriso raro e quase travesso, entregou uma pequena caixa coberta de veludo. Meu coração batia forte contra as costelas. Seria um relógio? Abotoaduras? Algo significativo? Abri a caixa. Dentro, repousando sobre uma almofada de seda, havia um pequeno troféu dourado. Brilhava sob as luzes da sala de jantar, barato e espalhafatoso, e gravado em sua base, com letras pretas em negrito, estavam 3 palavras que cortaram o ar: minha pele, minha alma. Filho mais inútil. Um suspiro coletivo percorreu o ambiente, seguido por risadinhas nervosas. Os olhos da minha mãe, geralmente tão bem controlados, brilhavam com uma satisfação fria e triunfante. Seus lábios se curvaram em um sorriso conhecido, gélido. Michael, querido, ela disse, com a voz pingando de uma condescendência açucarada, você sempre foi nossa maior decepção. Achamos que isso seria uma homenagem apropriada. Uma risada leve, e então o som que realmente me quebrou. O riso de David. Alto, descontrolado, quase eufórico. Ecoava pelas paredes da casa na qual eu tinha derramado minha vida, uma sinfonia cruel e zombeteira. Minha respiração travou, não num soluço, mas numa clareza súbita e cortante. Não era dor que me dominava, não no sentido de um coração partido. Era uma realização profunda e gelada. Cada gota de esperança, cada súplica desesperada por amor deles, se despedaçou em 1 milhão de fragmentos gelados dentro do meu peito. Foi como estar numa sala branca e estéril depois de anos numa caverna escura e sufocante. O ar, carregado de rancores não ditos e do cheiro enjoativo do potorri, de repente parecia frio, rarefeito, e completamente estranho. Uma risada forçada e estranha escapou da minha garganta. Era estranha, sem alegria, mas serviu ao seu propósito. Consegui dar uma risada trêmula e nada convincente. Ah, muito engraçado, mãe e pai. As palavras tinham gosto de cinzas. Coloquei o troféu de volta na caixa com cuidado, os dedos trêmulos. Uma resolução fria e dura começou a se solidificar dentro de mim. Aquilo não era uma piada. Era uma declaração, e eu acabará de receber a mensagem final e inegável deles. Me retirei, não para me esconder, mas para agir. Entrei na solidão silenciosa do escritório da casa, com passos assustadoramente calmos. O celular parecia pesado na mão. Com prática, entrei no aplicativo do banco. Encontrei a linha do pagamento da hipoteca, aquele que eu vinha pagando fielmente todos os meses há 10 anos, e iniciei a transferência do mês seguinte, um último ato silencioso de dever, uma tentativa final de encerrar tudo antes de realmente me desconectar. Meu dedo pairou sobre o botão de confirmação, uma mistura estranha de apreensão e alívio me invadindo. Era isso, o último fio. Então toquei. O pagamento foi feito. Pronto. Uma liberação de tensão quase dolorosa. Voltei à sala de jantar, um fantasma entre rostos sorridentes. Bom, o jantar está servido. Aproveitem, disse eu, com a voz assustadoramente calma, sem nenhum calor. O aroma da lasanha que eu havia preparado com tanto carinho, que horas antes enchia a casa de promessas, agora cheirava a amargura e arrependimento. Peguei meu casaco, ainda com aquele sorriso estranho e fino no rosto, e saí pela porta da frente, deixando para trás as risadas, as zombarias e o cheiro sufocante de expectativas. Não olhei para trás. Apenas caminhei. O ar frio da noite bateu no meu rosto, um contraste brutal com o ardor no meu peito. Foi a última vez que saí daquela casa como filho deles. O silêncio no carro era ensurdecedor, mas cantava uma canção de libertação. Dirigi, sem saber para onde, apenas para longe. Assim que parei, estacionado numa rua tranquila, comecei a me desfazer de tudo. Bloqueei os números deles, saí dos grupos da família, deixei de seguir todos nas redes sociais, cortei todos os laços digitais. Foi radical, doloroso, uma amputação necessária. Cada clique no botão de bloquear era como cortar um fio da cerca de arame farpado emocional que envolveu meu peito por 30 anos. Uma paz profunda, quase desconcertante, tomou conta de mim, misturada a uma tristeza intensa e dolorosa pela família que eu gostaria de ter, a família que eu jamais teria. A casa na Maple Drive, que um dia simbolizou pertencimento, agora parecia um mausoléu de sonhos quebrados. A primeira semana foi um tipo estranho de calmaria. Meu celular, antes um elo constante com as exigências deles, estava assustadoramente silencioso. Era um silêncio que eu nunca havia experimentado, um vazio quieto onde antes moravam as críticas, as manipulações sutis, a necessidade constante. Eles ligaram, é claro. David primeiro. Depois minha mãe. Depois David de novo. As mensagens, no início, eram uma mistura de confusão e irritação. Você está fazendo birra, Michael? Pare de drama. Rapidamente se transformaram em ameaças veladas. Você vai voltar. Você sempre volta. Eles realmente acreditavam que eu era uma criança, incapaz de pensar ou agir por conta própria.
Deixei os telefonemas tocarem, as mensagens de voz se acumularem, cada uma era um testemunho da completa falta de compreensão deles. Era como se esperassem que eu simplesmente reaparecesse, pedindo perdão pela ausência, como um fantoche obediente voltando para os fios. Mas o silêncio na minha vida não era apenas a ausência das vozes deles. Era um convite. Um convite para ouvir a minha própria. Finalmente comecei a fazer terapia, algo que adiei por anos, sempre me sentindo ocupado demais, responsável demais, sobrecarregado demais. O consultório da terapeuta cheirava a lençóis limpos e validação silenciosa, um contraste gritante com o aroma sufocante de expectativa com o qual eu cresci. Foi ali, naquele porto seguro, que comecei lenta e dolorosamente a me desfazer. Anos de manipulação emocional e distorção da realidade. Aprendi os termos codependência, tendências narcisistas, buraco emocional. Era como se alguém finalmente tivesse me dado um mapa para o labirinto em que eu estive preso. Minha vida inteira. Eu não era louco. Eu não era apenas sensível demais. O que eu sentia, o que vivi, era real. Nesse período, comecei a me reconectar com antigos amigos que sempre enxergaram além da fachada perfeita da minha família. Sara, minha amiga advogada e empática da faculdade, virou uma tábua de salvação. Ela ouviu minha história com olhos atentos e compreensivos, sua mente jurídica já analisando os padrões de manipulação. Michael, ela dizia suavemente, você foi usado, simples assim. A validação dela era um bálsamo para minha alma, me fazia sentir menos sozinho, menos invisível. Ela foi a primeira pessoa a realmente perguntar, o que você quer? Não o que sua família quer de você. Também redescobri hobbies que havia deixado de lado há anos, programar projetos pessoais não por obrigação, mas por pura alegria, explorar trilhas em parques estaduais da Califórnia, o ar fresco preenchendo meus pulmões, o cheiro de pinho e terra úmida me conectando ao presente. As montanhas sussurravam sobre uma liberdade que eu nem sabia que existia, um espírito cru, leve, sem peso. Me sentia mais leve, mais saudável, emocional e fisicamente. O nó constante no estômago, meu velho companheiro por décadas, começou a afrouxar. Enquanto isso, na Maple Drive, as primeiras rachaduras no mundo cuidadosamente construído por eles começaram a aparecer. As ligações de David se tornaram mais frequentes, carregadas de um novo tipo de pânico. O banco está ligando, Mike. Mamãe e papai ficam perguntando da hipoteca. O que está acontecendo? A voz dele, normalmente tão suave e confiante, agora soava fina, desgastada. Ele não conseguia entender que o fluxo constante de dinheiro, a mão invisível que sustentava as finanças da família, simplesmente havia sumido. Seu instinto sempre foi desviar a culpa, manter a imagem pública impecável. Começou a postar mensagens enigmáticas nas redes sociais, lamentos vagos sobre familiares ingratos e desaparecimentos repentinos, tentando me pintar como vilão, torcendo para que eu voltasse ao meu posto de benfeitor silencioso. Era a jogada típica dele, inverter a culpa, se fazer de vítima, enquanto secretamente entrava em desespero. Mas a máscara pública deles não poderia durar para sempre. A pressão do banco aumentou. Avisos de execução hipotecária começaram a aparecer na porta da frente, envelopes brancos e duros contrastando com o gramado perfeitamente aparado. Meus pais, especialmente minha mãe, começaram a mostrar sinais visíveis de estresse. As postagens cuidadosamente fabricadas nas redes sociais se tornaram menos frequentes, mais tensas, sem o entusiasmo forçado de antes. Vi isso através das publicações de amigos em comum. Os olhos dela pareciam assombrados, o sorriso forçado. David, completamente despreparado, tentou resolver o problema sozinho. Ele começou a solicitar diversos empréstimos, se gabando de sua habilidade nos negócios, apenas para ser rejeitado repetidamente. O sucesso dele se baseava numa fundação frágil de aparência, não em capital real. Ele tentou me fazer sentir culpado por meio de outros parentes, enviando mensagens como "E mamãe e papai estão realmente preocupados com você. Eles sentem sua falta. Você não se importa com eles?" Tudo era manipulação, projetada para me puxar de volta. Então veio uma ligação inesperada. Era da tia Carol, a irmã mais nova da minha mãe. Carol sempre foi a ovelha negra da família, um espírito livre que vivia a vida segundo suas próprias regras, ferozmente independente. Minha mãe havia basicamente rompido com ela anos atrás, alegando suas escolhas irresponsáveis e má influência. Mas eu me lembrava da Carol como a única que realmente me escutava, a única que parecia enxergar minhas lutas silenciosas por trás dos sorrisos forçados da família. Sua voz, quando chegou, estava rouca de preocupação. "Michael? É realmente você?" Conversamos por horas. Desabafei tudo. O troféu, os anos me sentindo invisível, o peso financeiro. Tia Carol ouviu tudo, com murmúrios tranquilos de compreensão que me confortaram. Então ela respirou fundo. "Michael", disse ela, com a voz baixando para um sussurro conspiratório, "tem algo que você precisa saber, algo que seus pais mantêm enterrado há décadas."
Ela então revelou um segredo de família guardado há muito tempo que fez um arrepio percorrer minha espinha, mas que ao mesmo tempo fez inúmeras peças quebradas da minha infância se encaixarem. Meus pais haviam herdado uma quantia significativa do lado da família dela anos atrás, um fundo fiduciário criado para a mãe dela, minha avó. Não era pouco. Era o suficiente para garantir a aposentadoria deles, talvez até quitar a hipoteca. Mas em vez de investirem com sabedoria, em vez de usarem aquilo para construir de fato um futuro seguro, eles desperdiçaram tudo de forma sistemática. Não em necessidades, nem em educação, mas para manter uma imagem falsa de riqueza e status para o David. Tia Carol contou como minha mãe sempre foi obcecada com o potencial do David, despejando dinheiro em seus negócios fracassados, escola particular cara, professores particulares que ele mal aproveitava, e viagens luxuosas, tudo para projetar uma imagem de sucesso e prestígio ao círculo social deles. Ela mostrou cartas antigas e desbotadas da mãe dela, minha avó, e extratos bancários que ela vinha copiando cuidadosamente ao longo dos anos, temendo exatamente esse desfecho. Eram provas irrefutáveis, em saques grandes e frequentes de uma conta claramente marcada como investimento para os negócios do David ou viagem para a Europa do David. Não era apenas decepção. Era ressentimento. Tia Carol explicou, com a voz carregada de anos de frustração reprimida. Eles sentiam raiva de você porque você era independente como eu. Você questionava. Você não era controlável. David era o investimento deles, a imagem deles, o filho dourado, aquele que brilharia o suficiente para esconder o descontrole financeiro deles. Você, Michael, era só o caixa eletrônico confiável, o que limpava a bagunça. Eles não queriam que você tivesse sucesso pelos seus próprios méritos porque isso tornaria ainda mais difícil de controlar. A revelação me atingiu como um golpe físico, mas ao mesmo tempo foi estranhamente libertadora. As peças da minha infância partida de repente se encaixaram, revelando um desenho muito mais intricado e cruel do que eu jamais imaginara. Não era sobre eu ser inútil. Era sobre eles serem aproveitadores. Todos aqueles anos, as constantes queixas de pobreza, as sugestões disfarçadas de pedidos por dinheiro, o favoritismo escancarado pelo David. Não era por dificuldade real. Era uma manipulação calculada e contínua de décadas. Meu peito apertou, não de dor, mas de uma fúria fria e estranha. Minha visão, antes nublada por uma necessidade desesperada do amor deles, agora estava cristalina. O silêncio no meu telefone, antes apenas ausência, virou escudo. Eu não estava apenas me libertando. Eu estava me preparando para a guerra. 3 meses haviam se passado desde meu aniversário de 30 anos. 3 meses de silêncio profundo e inquietante da minha parte. Então veio a primeira mensagem direta. Não foi uma ligação, ainda. Foi uma mensagem de voz sem fôlego e apavorada do David. A voz dele, normalmente tão tranquila e confiante, agora soava fina, desgastada. Mike, é o David. Olha, mamãe e papai estão com um problema sério. Sério mesmo. O banco acabou de entregar os papéis finais de execução da hipoteca. Eles estão prestes a perder a casa, cara. A casa. Michael, o lar deles. Isso é culpa sua. A voz dele falhou, uma mistura patética de acusação e medo cru. Era a mistura clássica dele de direito e culpa, mas agora amplificada pelo desespero genuíno. Ele claramente estava fora de sua zona de controle. Ouvi a mensagem 2 vezes e depois apaguei. O som do pânico dele, que antes era capaz de me provocar um nó de culpa no estômago, agora apenas soava vazio. O antigo Michael teria reagido imediatamente, coração disparado, pronto para salvar o dia. Esse novo Michael, o que finalmente começava a enxergar com clareza, não sentia nada além de uma calma e firme determinação. Liguei para Sarah, minha amiga advogada. Chegou a hora, eu disse. Ela vinha pacientemente se preparando para esse momento, avaliando os impactos legais dos documentos financeiros que a tia Carol havia fornecido. Meus pais, completamente perdidos, ligaram em seguida. A voz da minha mãe, normalmente controlada, estava estridente, à beira do desespero. Michael, como você pôde fazer isso com a sua própria mãe? Estamos perdendo tudo. Isso tudo é porque você nos abandonou. As palavras dela estavam carregadas do mesmo veneno de sempre, as mesmas táticas antigas, mas por baixo, eu podia ouvir o medo real. O mundo cuidadosamente construído por eles, sustentado pelo meu apoio silencioso. E o sucesso aparente do David estava desmoronando. Eu não abandonei vocês, mãe, disse eu, com a voz firme, sem deixar transparecer o leve tremor nas mãos. Eu apenas parei de facilitar as coisas para vocês. Facilitar? Que bobagem é essa que você está falando? Ela gritou. Somos família. Famílias se ajudam. E quando eu precisei de ajuda? Rebati, com a voz endurecendo. Quando eu precisava de reconhecimento ou quando precisava da verdade? Um silêncio atordoado do outro lado. Então ela desligou.
Meu pai ligou depois, com um tom mais calmo, mas igualmente manipulador, lamentando sobre a saúde frágil deles e como todo esse estresse iria matá-los. Ele representava o patriarca sofredor, mas eu ouvia o tremor na voz dele. Ele estava com medo. Ótimo. Liguei de volta alguns dias depois. Estou disposto a conversar, disse com calma, mas nos meus termos. Quero um pedido público de desculpas, o reconhecimento formal das minhas contribuições e a apresentação completa e transparente de todas as finanças da família. E o David precisa estar presente. A resistência deles foi imediata. Um pedido público de desculpas? Não seja ridículo, minha mãe retrucou. Somos seus pais. Você é quem deve pedir desculpas. Mas eu mantive a firmeza. Isso não é uma negociação. Isso é a verdade. Meus termos ou vocês perdem a casa. O silêncio do outro lado da linha era pesado, carregado da luta interna deles. Por fim, meu pai, com voz derrotada, concordou. Eles estavam realmente desesperados. Enquanto isso, Sara e eu iniciamos uma campanha sutil, porém estratégica, nas redes sociais. Comecei a postar frases ambíguas sobre a verdade sempre vir à tona e sobre sacrifícios invisíveis, cuidadosamente planejadas para tocar um público americano mais amplo. Compartilhei artigos sobre abuso financeiro dentro de famílias sem fazer acusações diretas, deixando que os algoritmos e a curiosidade dos meus contatos fizessem o trabalho. Meus pais e David, obcecados com a imagem pública, começaram a sentir a pressão. Amigos de amigos, parentes distantes, até conhecidos deles começaram a fazer perguntas desconfortáveis nos comentários das postagens, percebendo o clima de discórdia. A máscara social deles começou a rachar visivelmente, revelando a ansiedade e confusão por baixo. Já não eram mais a família americana perfeita. A reunião de família foi marcada para uma tarde de sábado, numa sala de reuniões fria e impessoal de um centro comunitário. Era um lugar sem qualquer calor nostálgico, o que era perfeito. Cheguei com a tia Carol e a Sarah. O ar estava carregado de tensão, um cobertor espesso e sufocante que absorvia todo o som. Meus pais estavam sentados de frente para mim, os rostos sombrios, exalando raiva e medo. David estava entre eles, e sua postura confiante habitual havia sido substituída por inquietação nervosa. Ele não conseguia me encarar. Então minha mãe começou, com a voz tensa. Você queria conversar. O sarcasmo era espesso, um veneno escorrendo. Eu queria a verdade, corrigi, com a voz firme. E um pedido de desculpas. Um pedido de desculpas? Meu pai riu com desdém. Pelo quê? Por tentar te criar direito? Por te dar tudo. Me dar tudo? Repeti, soltando uma risada amarga. Vocês deram tudo ao David. Eu paguei por isso. E assim começou. Eles entraram no velho discurso de sempre, distorcendo a realidade e me culpando, tentando me pintar como filho cruel e sem coração que os abandonou quando mais precisavam. Você sempre quis destruir essa família, não foi, Michael? Minha mãe zombou, os olhos brilhando de raiva. Você sempre foi tão ingrato, tão frio. David balançava a cabeça afirmativamente, completando com o típico Mike, o que há de errado com você? Você não se importa? Eu os deixei falar calmamente. Senti a mão da Sarah apertando levemente meu braço sob a mesa, um incentivo silencioso. Observei os rostos deles, vendo não pais, mas atores entregando uma performance bem ensaiada, embora cada vez mais desesperada. Quando finalmente pararam para respirar, exaustos de tanto dramatizar, peguei meu celular. A sala estava silenciosa, exceto pelo zumbido das luzes no teto. Engraçado, eu disse, minha voz cortando a tensão. Eu tenho uma versão diferente dos fatos. Toquei na tela e o pequeno aparelho encheu a sala estéril com a voz do David, clara e inconfundivelmente dele. Eram gravações de chamadas e mensagens resgatadas de um HD antigo. Tive acesso a uma análise forense. Sarah me ajudou a organizar a primeira gravação. Era o David se gabando para um amigo. O Mike mandou mais uma grana pra hipoteca. O cara é um otário. Acha que tá ajudando, mas a mamãe e o papai sempre ficam do meu lado. Por que ele deveria receber crédito? Ele é inútil mesmo. É só pra cobrir nosso rabo. Depois, outro trecho de uma ligação sobre os pagamentos da hipoteca. Não se preocupa com a casa. O Michael manda a mesada dele. A gente só pega um pouco pra usar nos meus negócios. Eles estão de boa com isso. Querem manter ele preso na obrigação. A última era uma série de mensagens de texto projetadas numa pequena tela que a Sarah trouxe, mostrando transferências detalhadas da minha conta para a deles, e em seguida, retiradas quase imediatas para coisas como a viagem do David pela Europa, Ibiza e um carro novo. Entrada do David. Não foi apenas uma traição, afirmei, com a voz fria, sem emoção. Foi um esquema calculado.
Durante anos, vocês desviaram de propósito as minhas contribuições, meu dinheiro suado, para bancar o estilo de vida extravagante do David e manter essa fachada de sucesso, enquanto me faziam acreditar que estavam passando por dificuldades, e ainda assim me chamavam de inútil e decepção. O ar ficou pesado com um silêncio mais forte que qualquer acusação. O rosto do David, normalmente tão composto e arrogante, se desfez numa máscara de puro terror e incredulidade. Seu sorriso típico desapareceu, substituído por uma palidez assustadora. Meus pais, inicialmente em choque, de boca aberta, voltaram sua fúria para o David. O que é isso, David? Minha mãe gritou, agora completamente fora de si. O que você fez? A fachada cuidadosamente construída do filho dourado se quebrou ali mesmo. Foi nesse momento que a tia Carol deu um passo à frente, colocando um maço de cartas desbotadas e extratos bancários sobre a mesa. E isso, ela disse, com a voz clara e firme, é só o começo. Essa família foi construída sobre mentiras e manipulação por tempo demais. Eu tenho provas da herança. Provas de que seus pais tinham dinheiro mais do que suficiente para viver com segurança, mas escolheram desperdiçar, muitas vezes em caprichos do David, enquanto faziam o Michael pagar. Eles tinham raiva da independência dele, da honestidade, da recusa em ser controlado. Precisavam que ele se sentisse insuficiente, para que continuasse se sentindo obrigado a ajudar. Os parentes presentes, alguns dos quais tinham sido convidados pelos meus pais para testemunhar minha suposta redenção, ficaram boquiabertos. Os murmúrios cresceram, passando de simpatia pelos meus pais para um nojo aberto. O retrato da família perfeita acabará de ser rasgado, não por mim, mas por eles mesmos. A máscara social meticulosamente construída estava estilhaçada no chão estéril do centro comunitário, revelando a verdade crua e feia por baixo. A sensação de triunfo no meu peito não era de vingança, mas de clareza incontestável e cortante. Eu não estava apenas livre. Eu finalmente tinha sido visto. As consequências foram rápidas, brutais e totalmente causadas por eles mesmos. O banco prosseguiu com a execução da hipoteca. Meus pais, com a imagem pública totalmente destruída, se viram diante da dura realidade que evitaram por décadas. A reputação construída com tanto cuidado na comunidade desmoronou ainda mais rápido que as finanças. Vizinhos que antes admiravam a resiliência e o laço familiar agora os olhavam com uma mistura de pena e desprezo. Sussurros os seguiam no mercado, julgamentos silenciosos na igreja que costumavam frequentar. A campanha nas redes sociais, alimentada pelo impacto da reunião familiar, garantiu que a história deles, ou pelo menos minha versão da verdade, se espalhasse como fogo. A narrativa da família perfeita não só foi destruída, mas foi publicamente desmontada. A vida do David, construída sobre mentiras e sustentada por mim sem que eu soubesse, implodiu. Seus empreendimentos de sucesso, sempre vagos e sem substância, evaporaram. A rede de amigos superficiais dele, atraídos pela falsa aparência de riqueza e charme, desapareceu assim que a verdade sobre sua irresponsabilidade financeira e natureza manipuladora se tornou pública. Ele perdeu o emprego. Sua reputação em ruínas. O filho dourado revelou-se uma gaiola dourada, sua própria prisão. Estava completamente, pateticamente perdido, sem uma fonte de validação externa, e mais importante, sem financiamento externo. Minha decisão estava clara. Livre da culpa, não corri para salvá-los. Nem financeiramente, nem emocionalmente. Encontrei-me com eles uma última vez, com Sarah ao meu lado. Minha voz era calma. Firme. Livre dos destroços emocionais que eles esperavam. Meu apoio financeiro termina hoje, declarei, olhando nos olhos de cada um deles. Vocês criaram essa situação. Vocês fizeram suas escolhas. Ofereci a eles recursos para cursos de educação financeira, para terapia. Minha ajuda é condicional, expliquei. Depende de mudança verdadeira, do reconhecimento da verdade, de assumirem total responsabilidade pelos próprios atos. Mas eu sabia, no fundo, que era improvável que fizessem isso. Estavam mergulhados demais nas próprias ilusões. Percebi que salvá-los não tinha a ver com dinheiro. Tinha a ver com finalmente enfrentarem a própria verdade. E essa era uma jornada que eu não podia fazer por eles. Para mim, isso estabeleceu limites claros e definitivos. Muros de aço onde antes havia portões abertos para meus recursos e meu espírito. A libertação foi profunda. Não foi um grito triunfante de vitória, mas um suspiro quieto e profundo. Depois de anos sufocado, encerrei o contrato do meu antigo apartamento, que parecia contaminado pela sombra das exigências deles. Encontrei um novo lugar, um pequeno apartamento ensolarado nos arredores da cidade, verdadeiramente meu. Cheirava a tinta fresca e recomeço, não a arrependimentos antigos e potorri. Foi um ato simbólico, uma representação concreta da minha nova vida. Meus relacionamentos com a tia Carol e com a Sarah floresceram. Elas se tornaram minha família escolhida, oferecendo amor genuíno, respeito e apoio incondicional. Tia Carol, com seu espírito vibrante e inteligência afiada, me mostrou que é independência de verdade. Sarah,
com sua crença inabalável na justiça, me ensinou o poder de manter-se firme. Compartilhávamos refeições, risadas e histórias, construindo conexões forjadas não pelo sangue, mas pela honestidade e pelos valores em comum. Aprendi que família não é um contrato biológico. É um círculo sagrado de confiança construído com empatia e respeito mútuo. Esse foi meu eu definitivo. Libertação. Mergulhei nas minhas paixões. Meus projetos de programação, antes relegados a escapadas noturnas, tornaram-se uma atividade plena. Explorei novos hobbies, pintura, aprendi a tocar violão. Encontrei satisfação genuína no trabalho que fazia, nas conexões que criava, tudo alimentado por um novo senso de autoestima, não mais por uma necessidade desesperada de validação externa. O nó constante no meu estômago, meu companheiro por décadas, finalmente se desfez. Claro, a cura não é linear. Houve momentos de tristeza silenciosa, um luto pela família que eu gostaria de ter tido, pela infância que me foi roubada. Às vezes, tarde da noite, uma espécie de membro fantasma da obrigação latejava, um eco fraco de feridas antigas. A lembrança do troféu ainda ardia, mas a dor esmagadora se foi, substituída por uma força tranquila e inabalável. Eu olhava para o pequeno troféu dourado, já sem brilho, que ainda guardava, um lembrete direto de onde estive. Não era mais uma fonte de raiva, mas um símbolo do meu renascimento. Muitas vezes pensei no que teria acontecido se eu não tivesse ido embora. Se tivesse ficado, se continuasse interpretando o papel do filho obediente e ignorado, teria sido engolido por completo, meu espírito apagado. Foi uma escolha difícil, a mais difícil que já fiz. Mas foi a única que me levou à liberdade. E isso, por si só, é o maior troféu que eu poderia ter. Minha vida não é perfeita, longe disso. Mas agora ela é finalmente minha. Eu não sou mais o filho mais inútil. Eu sou Michael. E agora, sou verdadeiramente livre.